Olá pessoal, eu sou o William Santos. Sejam todos bem-vindos ao curso Manutenção de Celular. Tá? Neste módulo, pessoal, nós vamos aprender sobre software, como fazer software, como instalar ROM na maioria dos aparelhos que a gente tem hoje no mercado. Tá? Software, pessoal, para quem não sabe o conceito de software é o que faz a ligação entre máquina e ser humano. É o que faz a ligação entre o hardware e o ser humano. O hardware é placa, é o celular em si, tá? Se não existisse o software, a gente não conseguiria utilizar. Por exemplo, a gente não conseguiria controlar volume, a gente não conseguiria acionar a câmera, a gente não conseguiria fazer o toque de tela. Tudo que faz isso funcionar, tudo que faz o celular funcionar, tudo que faz a câmera funcionar, o volume funcionar, o que faz, por exemplo, com que você controle o brilho de tela do aparelho, tudo isso é o software, tá? O software que faz essa ligação entre o ser humano e o hardware, que é a máquina, que é o aparelho celular, tá? Pessoal, neste módulo nós vamos explicar para vocês como que é feita a instalação da maioria dos aparelhos, tá? Nós temos hoje no mercado aparelhos como Samsung, Motorola, LG, temos os Apples, que são os iPhones 4, 5, 6, 7 e as suas variações, tá? Então temos inúmeras marcas, algumas usam modelos diferentes de softwares. Temos também algumas marcas chinesas que entram no mercado brasileiro, que usam softwares que são comuns. A instalação é um pouco diferente, mas os softwares são comuns. Na maioria, grande maioria dos aparelhos réplica, dos aparelhos chineses, os softwares são Android, a maioria utilizam Android, tá? LG, Samsung, Motorola, Lenovo, grande parte utilizam o software Android, tá? E as suas versões. Nós temos também alguns aparelhos que eu me lembre, o ZTE e alguns da linha Alcatel que usam o Firefox OS, tá? É muito raro aparecer o Firefox OS, mas existe também. Existe também o Windows, que vem na maioria dos aparelhos, em grande parte dos aparelhos Nokia, aqueles aparelhos antigos da Nokia vinham o Windows, o Windows Phone. Alguns aparelhos da Microsoft que tem hoje no mercado utilizam também o Windows Phone, tá? Então a gente vai estar passando para vocês, na medida do possível, como fazer a instalação desses softwares, como realizar o reparo desses softwares, tá? Como identificar um problema de software, que é o mais interessante, tá? Por exemplo, o cliente chega para vocês na loja, vocês vão ter que identificar se trata de um problema de software ou se trata de um problema de hardware. Quando é software, algumas coisas são fáceis de identificar, como por exemplo, quando o aparelho não liga, fica só na tela. Você pega um aparelho da Samsung, por exemplo, ele fica só na tela, ali acendendo o logo da Samsung e voltando, isso pode ser software, tá? Um aparelho LG, fica só no logo da LG e não sai, isso pode ser software. Também temos problemas relacionados a software que são um pouco mais complicados para identificar, como por exemplo, o aparelho não liga, tá? O aparelho simplesmente ele fica com uma tela preta, isso pode ser software também. Outro problema que a gente pega bastante aqui na nossa assistência, o aparelho, a tela não funciona corretamente, ou algum aplicativo tá doido, tá tocando na tela sozinho, você entendeu? O cliente chega falando para você que a tela está com defeito, a tela está pulando sozinha e na realidade é software, tá? Então tem vários desses problemas que a gente pode estar identificando e pode estar resolvendo através do software, sem ter que fazer um outro trabalho no hardware. Por exemplo, eu já peguei aparelho, para vocês terem uma ideia, acontecer de eu trocar 2, 3 telas no aparelho e a tela não funcionar. Por quê? Porque o problema estava relacionado a software. E eu fui pelo mais lógico, que a tela não funcionava, e fui logo direto na tela, trocar a tela. Mas era relacionado a software, tá? Então neste caso,
por exemplo, seria o mais correto eu ter testado uma nova tela, não funcionou, testado outra antes de colocar, daí sim eu o correto é pegar, fazer o software, tentar corrigir esse problema com o software para depois realizar a troca de tela, né? Então são coisas que a gente vai ver no dia a dia. Como tratar o cliente, como orientar o cliente em problemas relacionados a software, tá? Como que a gente faz isso? Como que nós vamos orientar o cliente? O cliente chega na sua assistência, tá? De repente o celular está lá com o logo da LG, por exemplo, vamos citar aqui, com o logo da LG em loop infinito, que é quando o software não consegue iniciar, ele não consegue dar o boot por completo no sistema, então ele fica ali, naquele loop, ele liga e fica só no logo e não sai disso, tá? Esse é o chamado loop infinito. Como orientar o cliente com relação a isso, tá? O cliente chegou para você, mostrou o problema, o que você vai orientar? Olha, isso daqui pode ser um problema no aparelho, como também pode ser um problema de software, tá? A gente vai realizar os testes. Se for software, a gente passa um valor. Se for hardware, a gente vai fazer outros testes mais a fundos para poder determinar qual é o problema do aparelho, tá? Mas nesse caso, o mais correto é você já deixar claro para o cliente que o software, se for software, você vai ter um custo. Então ele já vai ter que arcar com esse custo. Ah tá, você vai fazer um software, por exemplo, de um LG K10, que está em loop infinito. O cliente chegou para você, pode ser software, como também pode ser hardware, pode ser a placa do aparelho, algum componente com problema, que você vai ter que fazer uma análise mais fundo. Mas, porém, antes de fazer um procedimento mais invasivo, antes de abrir esse aparelho, você vai ter que realizar o software, o procedimento de reparo de software. Então, como que você vai fazer? Você vai passar para o seu cliente que você vai fazer os testes, tá? Só que primeiro de tudo você vai ter que trocar o software. Se for o software e resolver o problema, você vai ter um custo. Na minha assistência aqui, a gente costuma cobrar reparo de software, dependendo do aparelho, em média R$70. Tá? Vamos supor, você pegou o K10 está em loop infinito, você vai pegar e vai fazer o que? Olha, pode ser o aparelho com problema, mas pode ser o software. Com relação ao software, a gente vai ter que testar. Se for o software e resolver o problema, fica em R$70, a gente pode fazer ou não? Aí o cliente já diz para você, não pode fazer, vai ficar muito caro, para mim não compensa. Aí você nem testa o software. Porque o software, a única maneira de você descobrir se é problema de software ou não é trocando o software. Então não tem como você falar para o cliente que você vai testar o software primeiro para depois passar um orçamento para ele. Se você vai fazer software, já tem que ter um pré-orçamento. Então, quando você for pegar o celular de um cliente e tiver algum problema que possa ser relacionado a software, você já vai passar um pré-orçamento do software, o custo do software para você fazer. Aí sim, você fez o software, não resolveu o problema, aí sim você vai para um procedimento mais invasivo, você vai testar o aparelho, abrir o aparelho para ver qual que é o problema e passar um outro orçamento para o cliente. Tá? Com relação à garantia, pessoal, software não tem garantia. Tá? Software, cliente veio para você, trouxe um celular com software com problema, não tem garantia. Orienta isso, procura, pessoal, orientar isso. Vocês que estão abrindo assistência agora, estão começando agora, procura orientar isso para o seu cliente antes de realizar o procedimento, antes de fazer o procedimento, antes de consertar o aparelho. Orienta para o seu cliente que software não tem garantia. Por quê? Porque software depende do uso, depende do usuário. Então se o usuário vai lá, usa, de repente você conserta o software dele, troca o software, repara, resolve o problema, ele leva para casa, vai, instala um aplicativo e de repente danifica o software, não tem como você dar garantia, porque é do uso, né? Depende do uso do aparelho. Tá? Outra coisa, pessoal, formatação. Quando a gente fala em formatar, a gente vai pegar muito na assistência isso, vocês vão pegar muito na assistência de vocês,
Ah não, o meu celular está um pouco lento, eu quero que formate. Joia, tá? Isso é software, é fazer software. Como que é feita como que é o procedimento para você fazer essa formatação, além do procedimento técnico, que é a troca de software lá? É você orientar o seu cliente que software não tem garantia, orientar o seu cliente, pessoal, com relação a arquivos, tá? Seu cliente tem arquivos, pergunta para ele se ele quer que apague esses arquivos ou se ele quer que faça um backup desses arquivos, se ele quer que faça cópia desses arquivos para ele não perder. Ah tá, eu quero que faça cópia dos meus arquivos. Salva, pessoal, tudo, contatos, fotos, tudo que tem dentro do celular, faz um backup. Por quê, pessoal? Porque se você não faz um backup, se você não orienta o cliente, de repente o cliente chega na sua assistência, pede para você formatar, você não orienta, não faz um backup, simplesmente formata o aparelho e o cliente volta depois alegando para você que ele tinha um documento importante, que era importantíssimo, ele pode até te processar, porque você apagou os arquivos dele, tá? Então toma muito cuidado com isso, tá, pessoal? Com arquivos de cliente. O cliente chegou para você para fazer uma formatação ou chegou com um problema de software. O cliente chegou com um celular com um loop infinito, vamos supor, e é software, está danificado, pode ser o software, está danificado. Orienta o seu cliente que você vai ter que realizar o procedimento de troca de software. E nessa troca de software, os arquivos dele podem ser apagados. Por quê? Se ele vier a reclamar depois, você avisou. Se possível, se vocês trabalham com ordem de serviço, aqueles que já estão começando e estão fazendo ordens de serviço, deixa anotado, especificado para o cliente que se o aparelho está com loop infinito e o problema é de software, os arquivos dele podem ser apagados. Porque se ele não quiser, ele já vai falar para você, olha, eu não quero que apague os meus arquivos. Então você nem tenta, tá? Porque quando entra em loop infinito, o cliente já pode ter tentado mexer, já pode ter levado em outra assistência. Então questiona ele se ele já não levou em outra assistência, se ele já não tentou mexer, se já não tentou formatar. Porque já aconteceu comigo de pegar aparelho com loop infinito, eu orientar o cliente, ele falar não quero que apague. Eu pegar o celular, tentar realizar o procedimento e o celular já está formatado, está zerado. E daí? Né? Então esse é um dos grandes problemas que a gente encara com relação a software, tá? O principal conselho que eu dou aqui, a principal dica que eu dou aqui para vocês hoje, que a gente vai ter várias aulas nesse módulo, mas assim, a principal dica que eu dou para vocês que vão entrar nessa área de software, vão começar a fazer software para o cliente, começar a resolver problemas relacionados a software, orienta o cliente com relação aos arquivos. Você está pegando o celular para formatar, você ainda tem acesso ao sistema, copia tudo, faz backup de pasta do WhatsApp, faz backup dos contatos, faz backup dos arquivos, de tudo que é possível, tudo que você puder, faz um backup. Para quê? Depois que você formatar o celular do cliente, que você reinstalar todos os aplicativos, que você terminar o aparelho, você devolve todos os arquivos para o cliente. WhatsApp, pasta de fotos, pasta de vídeos, contatos, principalmente contatos dos clientes, pessoal. Por quê? O seu cliente ele vai ver que você cuidou do aparelho dele, vai ver que você se preocupou com ele e não deixou ele na mão. Porque muita gente quer hoje é facilidade. Então se você apaga os contatos do seu cliente, ele vai ter um trabalhão para recuperar esses contatos depois, para ligar para todo mundo, para recuperar o contato de todo mundo. Então procura fazer isso, procura conversar com o seu cliente, procura orientar o seu cliente. A melhor coisa a você fazer com o seu cliente para evitar conflito é orientação. Orienta com relação aos arquivos que podem ser perdidos, orienta que não tem garantia, se ele quer fazer assim mesmo, se possível, deixa especificado na ordem de serviço, tá? Então pessoal, quando for fazer qualquer procedimento relacionado a software, se preocupem com isso, analisem o aparelho, passa já um pré-orçamento para o cliente relacionado a software,
que pelo menos se ele não estiver disposto a gastar com o aparelho, se ele não estiver disposto a arcar com esse custo, você também não vai perder o seu tempo. Porque se você perde o seu tempo reparando um software, depois você passa o orçamento para o cliente fala, ah não, muito caro, você perdeu o seu trabalho. Perdeu o seu trabalho e perdeu o seu tempo. Então orienta, faz tudo isso. Nesse módulo, pessoal, a gente vai ensinar instalação de RUMs, como fazer a instalação de RUMs. A gente não vai mostrar muitos aparelhos porque são inúmeros. Eu vou mostrar as principais marcas que são LG, Motorola, Samsung, Lenovo, algumas marcas chinesas, tá? Positivo, algumas marcas são Positivo, algumas marcas chinesas como Blue, Alcatel, algumas réplicas, tá? Que vêm com o Android. Então a gente vai passar para vocês, na medida do possível, como é feita a instalação de RUMs e quais são os aplicativos usados para fazer a instalação de RUMs nesse aparelho, tá bom? Pessoal, assistam as próximas aulas que vocês vão gostar aí muito, tá bom?